Vamos dar início agora à parte 2 da aula 2, amostragem. Sobre as amostras indeformadas, nós podemos dizer que elas são representativas do solo, quanto à textura, ou seja, composição granométrica, e à constituição mineralógica do material. Até aqui, ela é idêntica à amostra deformada. Entretanto, a amostra indeformada vai além dessas características. Ela também retrata o teor de umidade do solo na data da coleta, a estrutura do solo, ou seja, a presença dos seus poros, que nós chamamos também de índices de vazios, a sua massa específica natural, entre outras características. Isso posto, nós podemos entender desde agora que as amostras indeformadas, elas retratam o esqueleto, o arcabouço, elas são representativas das 3 fases de um solo, a saber, fase sólida, fase líquida e fase gasosa. Então, é o único tipo de amostra mais completo que existe. É a amostra que traz esse arcabouço, a relação entre as 3 fases constituintes de um solo. Quais são os tipos de amostras indeformadas existentes? Da mesma forma que as amostras deformadas, nós vamos ter 2 tipos possíveis para as amostras indeformadas. As amostras superficiais, onde nós usamos moldes metálicos, sejam eles cúbicos ou cilíndricos, e as amostras profundas, que por sua vez podem ser acima do lençol freático, coletadas acima do nível da água, através da utilização de moldes metálicos, ou as amostras coletadas abaixo do nível freático, abaixo do lençol freático, através de equipamentos de sondagem. Uma vez coletadas, as amostras indeformadas devem ser cobertas com parafina e acondicionadas em laboratório no espaço chamado câmara úmida. Por que toda essa preocupação? A parafina, e atualmente a parafina está sendo substituída por uma questão de praticidade pelo filme plástico, e em laboratório, quando essa amostra chega no laboratório de solos, laboratório de geotecnia, ela deve ser mantida durante toda a campanha de ensaios a ser realizada, armazenada, essa amostra guardada no ambiente chamado câmara úmida, né? É um ambiente que ele tem a umidade ambiente em torno de 100%. E por que toda essa preocupação? Para que a gente para que não ocorra nenhuma perda do teor de umidade da data da coleta, ou seja, da quantidade de água dos poros do solo existente, né, nos poros do solo. Essas amostras também, necessariamente, elas devem ser etiquetadas com a data, o local da coleta, o número da amostra, a profundidade de coleta e ainda deve ser identificado o topo e a base, ou seja, a posição no campo dessas amostras. Além disso, não esquecendo de levar o GPS para a coleta das amostras e identificar as coordenadas na etiqueta da mesma. Uso desse tipo de amostra. Determinação do teor de umidade do solo, ou seja, da quantidade de água existente nos poros do solo. Avaliação da estrutura do solo, coisa que a gente não conseguia com as amostras deformadas, vistas na parte 1 dessa aula. E ainda são amostras que são utilizadas para talhagens de corpos de prova que vão ser submetidos a ensaios específicos para avaliação do comportamento geomecânico dos solos. Por exemplo, ensaios de permeabilidade, ensaios de compressibilidades e ensaios de resistência ao cisalhamento.
As coletas de amostras do tipo indeformada, quando acima do lençol freático, ou seja, acima do nível da água, podem ser de forma superficial ou profunda, sempre de forma manual, utilizando os moldes metálicos. Lembrando que estes moldes metálicos podem ser cúbicos ou cilíndricos. Em geral, para vocês terem uma ideia, um molde cúbico ele tem lados em torno de 20 a 30 centímetros. No croquis apresentado abaixo, no slide, nós temos a técnica, um resumo da técnica de retirada de amostra indeformada ou à superfície do terreno ou no interior de um poço de inspeção, em ambos os casos estando acima do lençol freático. Veja, o molde metálico ele é biselado. O que é isso? Ele tem uma face cortante e ele nunca poderá ser cravado no terreno, porque daí eu vou gerar uma distorção na estrutura da amostra. E sim, eu devo escavar lateralmente ao molde metálico biselado, na medida que esse molde vai ser introduzido no terreno. Eu vou escavando o material lateral até eu retirar o solo do interior desse molde. Quando eu tenho esse bloco isolado, indeformado no molde, eu devo parafinar topo e base ou usar o filme plástico no topo e na base, marcando sempre o topo e a base da amostra, ou seja, o posicionamento dessa amostra no terreno. Já esse outro croquis, ele traz as possibilidades de posição de coleta de amostras indeformadas acima do lençol freático. Então, nós podemos coletar, por exemplo, com um molde cúbico metálico ou um molde cilíndrico metálico, amostras em taludes de corte, na base e a meia encosta de um talude de corte, por exemplo, de qualquer talude, a superfície do terreno, no fundo de um poço de inspeção, na parede de um poço, ou seja, desde que eu tenha acesso à cota de interesse de coleta de solo para análise, eu posso utilizar o molde como referência para a coleta dessa estrutura indeformada. Esse outro croquis traz uma imagem de um amostrador de parede fina, em geral utilizado para coleta de amostra indeformada abaixo do lençol freático. São equipamentos mais requintados, são equipamentos bem específicos e o que também agrega um custo à coleta. E por fim, embora toda amostra deva ser identificada e atualmente também com as coordenadas de coleta, é interessante a gente sempre fazer um croquisinho, um desenho da locação em planta da posição de coleta da amostra, tá? Indicando o local, a região, a data de coleta, o RN, o nível de referência utilizado para a cota, a cota de coleta, se ela for abaixo da superfície do terreno, e a identificação do solo. Em geral, nós fazemos durante a própria coleta in situ. Todos os cuidados de coleta, em especial o cuidado da manutenção do teor de umidade dos poros do solo, utilizando parafina ou filme plástico, a não cravação do molde, sim a retirada de material externo ao molde, nunca gerando impacto e alterando a estrutura do solo, a identificação do topo e base da amostra, a identificação da amostra com a etiqueta, a retirada da forma da amostra e a manutenção dessa amostra em câmara úmida no laboratório, preservando, portanto, todas as características da amostra, estão resumidas, nesse slide.
Nesse outro slide, eu coletei algumas imagens da internet para ilustrar para vocês todo o processo de coleta, mostrar também a cara dessa amostra e os cuidados necessários, tanto durante a coleta como durante o transporte da mesma. Aqui nós temos operadores com molde metálico, cúbico, né? Ele tem faces biseladas, ele é bipartido também, ele é articulável para facilitar a introdução do molde no terreno. Vejam que são utilizadas espátulas, né, e facas para moldar o material, para remover o excesso de material externo ao molde. Aqui é uma imagem interessante que eu encontrei, que dependendo das características do solo, se é um solo mais maduro, de fácil escavabilidade, a gente consegue moldar, né, retirar um bloco perfeito de material indeformado. Aqui já os operadores parafinando a amostra, para que a gente não tenha uma alteração do teor de umidade na data da coleta. E ao término da primeira camada de parafina ou filme plástico, a gente envolve a amostra com uma tela de algodão. Essa tela tem outra função. Diferente do filme plástico ou da parafina, a tela ajuda a manter a estrutura do solo, a manter o bloco durante o transporte ou armazenamento em laboratório. Aqui já ao término, né, nós temos as amostras parafinada, envolvida com a tela de algodão e parafinada novamente. A cada camada de parafina, a gente deve indicar por etiqueta o topo e a base da amostra. Aqui nessa outra imagem, o molde que está sendo utilizado para retirar a amostra indeformada é um molde cilíndrico. Observe que o operador, novamente com a ajuda de uma faca, um estilete, uma espátula, ele remove externamente o material para que o molde desça e abrace uma quantidade indeformada de solo. Aqui a amostra já pronta, né, parafinada, com a tela de algodão parafinada novamente, dentro de uma caixa cheia de serragem. Nós chamamos essa caixa de berço, porque ela serve para transportar a amostra até o laboratório, onde ela vai ser acondicionada na câmara úmida. Hoje em dia, se a gente não tem serragem, a gente usa o plástico bolha. Então, o plástico bolha também ajuda a preservar a estrutura dessa amostra, para que essa estrutura não seja alterada e que essa amostra também não sofra nenhuma queda, não tombe durante o transporte. E nessa última imagem, a gente vê o operador já escavando, né, um poço de inspeção até chegar na cota de interesse, que é a cota onde deve ser retirada a amostra indeformada. Eu espero que com essas imagens vocês consigam ter uma ideia da coleta de amostras indeformadas de solo para análise geomecânica, identificação e caracterização do material. Algumas observações são muito importantes acerca da coleta das amostras indeformadas. Devemos lembrar que a parafina ou o filme plástico não protege a estrutura. Então, por isso que a gente envolve a estrutura com uma tela de algodão. O objetivo da parafina e do filme plástico, volto a repetir, é para que a gente não sofra, né, para que a amostra não sofra nenhuma alteração do teor de umidade da data da coleta. Após qualquer talhagem de corpo de prova, o que eu quero dizer com isso? Toda amostra indeformada, quando ela é encaminhada ao laboratório, é dela que nós vamos tirar corpos de prova para submetê-los aos diferentes ensaios possíveis em um laboratório de geotecnia. Então, nós vamos ter corpos de prova para ensaio de permeabilidade, corpos de prova para ensaio de resistência, corpos de provas para ensaios de adensamento. E cada equipamento desses tem um formato de corpo de prova. Então, são dessas amostras, nós vamos ver isso futuramente no curso, que nós talhamos os corpos de prova para avaliação, por exemplo, desses parâmetros geomecânicos.
Então, toda vez que eu talho um corpo de prova, eu tenho que necessariamente parafinar novamente a amostra. Eu retiro a parafina, talho o meu corpo de prova e tenho que parafinar novamente. Porque o que sobrou daquela amostra indeformada vai ser novamente armazenada na câmara úmida e futuramente ser submetida essa amostra a novas talhagens. Então, é muito importante parafinar ou usar o filme plástico, para que eu não altere as características da data da coleta da amostra. Conclusão final e importante dessa aula 2, da nossa semana 2 do curso. A confiabilidade nos resultados dos ensaios, ou seja, na obtenção daqueles parâmetros geomecânicos de permeabilidade, compressibilidade e resistência, depende e está atrelado fundamentalmente à qualidade e à representatividade da amostra retirada do solo. Além, é claro, é óbvio, de todos os procedimentos de cada tipologia de ensaio. Só que não adianta eu ter critérios e estar trabalhando no laboratório de geotecnia, de mecânica dos solos, dentro dos critérios normatizados para cada ensaio, se a amostra que eu tenho em mãos eu não tenho confiança nela. É uma amostra questionável, é uma amostra que foi retirada sem os cuidados comentados anteriormente, tanto a deformada quanto a indeformada. Então, eu tenho que ter, antes de tudo, antes de realizar o ensaio, ou a bateria de ensaios a que o meu projeto se propõe, eu tenho que ter amostras muito representativas da realidade in situ. E também confiáveis, né? Que eu tenha acompanhado toda a coleta, a identificação, o transporte e o armazenamento em laboratório. Isso é fundamental. Então, seria a conclusão principal dessa aula 2, né? A confiabilidade e a representatividade dessas amostras. Isso posto, alguns autores criaram um sistema de classificação dessas amostras, da qualidade das amostras, né? Nós temos aí amostras que pertencem à classe 1 até amostras que podem pertencer à classe 5. As amostras ditas pertencentes à classe 1 são amostras que não passaram por nenhuma distorção, nenhuma alteração de volume, nenhuma alteração estrutural, nenhuma alteração do teor de umidade. São amostras intactas. Elas são fidedignas à real situação de campo. Então, elas são são amostras que vão ser representativas de parâmetros geomecânicos inalterados. Amostra classe 2. São amostras que já sofreram alguma distorção durante a coleta. Por exemplo, amolgamento. O que é o amolgamento? O que nós, geotécnicos, entendemos como amolgamento? Seria alguma alteração estrutural sem alteração do teor de umidade. Então, ela é uma amostra que foi sacudida, ela sofreu uma queda, ela tombou durante o transporte. Então, nós temos já, devido a esse processo de amolgamento, nós podemos dizer que a resistência ao cisalhamento da amostra já foi alterada. Ela já não representa a resistência de campo. Então, ela é classificada como amostra classe 2. Caminhando para a amostra classe 3, são amostras em que a composição granulométrica, ou seja, a textura e o teor de umidade ainda estão inalterados, ou seja, não experimentaram alterações. Entretanto, a sua massa específica já passou por alterações. Então, são amostras já muito questionáveis, né? Eu, particularmente, eu já não trabalho com esse tipo de amostra. Porque se já tem um parâmetro muito importante do solo, que é a sua densidade, que aqui em geotecnia nós chamamos de massa específica, que é uma relação entre massa e volume da amostra, e essa relação foi alterada por algum motivo, ou durante a coleta, ou durante o transporte, ou ainda durante um armazenamento equivocado em laboratório. Por fim, nós temos as amostras classe 4 e 5. A amostra classe 4 são amostras em que a composição granulométrica ainda está sendo respeitada, ou seja, ela não teve uma alteração na sua textura, mas ela já perdeu
não só a massa específica original, como também o teor de umidade. Então, ou ela não foi parafinada corretamente, ou não utilizaram um filme plástico, não foi mantida em câmara úmida e ela perdeu essa importante característica que é a quantidade de água dos poros na data da coleta. Então, essa amostra já pertence à classe 4, né? E por último, classe 5, eu diria para vocês que são amostras extremamente questionáveis. Eu não conheço nenhum laboratório sério que trabalhe com amostras aí que pertençam à classe 3, 4 ou 5. No caso da classe 5, são amostras em que até a composição granulométrica foi alterada, ou seja, você saiu de campo, fazendo uma brincadeira aqui, indo ao extremo, com um determinado solo, com uma areia grossa e chegou em laboratório com uma areia fina em mãos. Né? As partículas foram perdidas durante o transporte, as partículas mais finas, ou houve ainda até a possibilidade de esmagamento de partículas maiores ou contaminação entre as amostras. Né? As pessoas não acondicionam as amostras adequadamente, coletam mais do que uma amostra, de mais de um horizonte de solo ou de mais de um local e misturam essas amostras durante a coleta, ou durante o transporte, ou até mesmo durante o armazenamento. Então, nunca trabalhem com amostras que não sejam amostras representativas das reais condições do solo in situ. Eu termino a parte 2 da aula 2 com a nossa atividade. Vocês devem, nessa aula, responder a 3 perguntas importantes. Primeira, como as amostras indeformadas são representativas de todas as características e fases de um solo, por que ainda existem as amostras deformadas? 2. Por que é necessário identificar o topo e a base de uma amostra indeformada? 3. A amostra indeformada, entre aspas, é um ideal almejado, porém nunca alcançado. Por quê? No Justifique a sua resposta, vocês podem usar texto e ou croquis e ou equação matemática. Fico por aqui, agradecendo a atenção de vocês. Estou à disposição para qualquer dúvida. E fiquem bem, um abraço.